Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ensino religioso. Eu sou a professora Fabiana e nossa aula será sobre símbolos religiosos para o sexto ano. Como falado na aula anterior, cada religião tem os símbolos que as caracterizam. Vamos conhecer alguns símbolos religiosos? Vocês fazem ideia do que são estes símbolos e de qual religião eles pertencem? A cruz cristã já entrega a qual religião ela pertence, ao cristianismo. O que significa exatamente? A cruz significa o local onde Jesus Cristo foi crucificado para salvar a humanidade. Por isso ela simboliza força, poder e sagrado. E o peixe, traduzido do grego, significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Esse símbolo ele foi bastante conhecido quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele também foi utilizado pelas pessoas quando elas desenhavam na areia e outros cristãos que ali chegavam de outra região já sabiam que aquelas pessoas seguiam ao cristianismo. E esses outros dois símbolos, você sabe a qual religião pertence? Ao islamismo. A lua crescente com estrela, ela representa a renovação da vida e da natureza. As pontas dela indicam os 5 pilares da religião islã, que é a oração, a caridade, a fé, o jejum e a peregrinação. Eles também seguem o calendário lunar, seguindo as fases da lua. O Brasil, por exemplo, segue o calendário solar, chamado de calendário gregoriano ou cristão. Esse outro símbolo é o Ramsá, palavra que significa 5 em árabe, que representa os 5 pilares da fé islâmica. Ele também é conhecida como a mão de Fátima, isso porque era o nome de uma das filhas do profeta Maomé, a qual dizia que não tinha pecado, e por esse motivo, Fátima é um modelo para as mulheres muçulmanas. E o símbolo do hinduísmo? O símbolo do hinduísmo são esses dois, é o Om e a suástica. O Om é um símbolo sagrado e representa do sânscrito o principal mantra da religião hindu. É uma espécie de oração e meditação relacionada com o conhecimento, com a proteção e com o corpo sonoro absoluto. Também está associado com a invocação das 3 mais importantes divindades hindu: Brahma, que é o deus criador, Vishnu, que é o deus reformador, e Shiva, que é o deus destruidor. Também temos a suástica, que pelo fato de apontar para 4 direções, a suástica representa o deus Brahma. Esse é um símbolo sagrado e próspero para o hindu. A suástica em sânscrito significa bem-estar, de modo que é assim um símbolo de sorte e de prosperidade. Agora ao lado também temos mais 2 outros símbolos que são do budismo. A roda de Dharma. A roda de Dharma, ela representa por um círculo com 8 raios, que significam os ensinamentos de Buda, e é chamada o nobre caminho de Octopus, que são os ensinamentos. São entendidos como correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta e modo de vida correta, esforço correto, atenção plena e correta e concentração correta. Vale lembrar que para o budismo é importante libertar-se da dor, se desprender das coisas materiais do mundo que causa esse apego e, consequentemente, causa a dor. Agora falaremos sobre a flor de lótus, que é o próximo símbolo ao lado. A flor de lótus, ela representa o crescimento espiritual. Quando fechada, ela simboliza o coração fechado, que somente se abre com o desenvolvimento das virtudes de Buda. Agora vamos conhecer o símbolo do taoísmo. Yin e Yang é o símbolo cósmico do taoísmo. Ele representa o universo mediado pela união das forças e energia opostas. O feminino, o masculino, o positivo e o negativo, o céu e a terra. Yin, preto, Yang, branco. Cada lado possui um germe do outro, fomentando uma relação de equilíbrio das forças complementares e inseparáveis entre tudo que existe.
Vamos conhecer agora o símbolo do shintoísmo, o Tori, o símbolo do shintoísmo mais representativo. O Tori é considerado um santuário ou portão das religiões. Ele representa a passagem do mundo físico para o mundo espiritual, do profano para o sagrado. É usado para a adoração de espíritos da natureza. Vamos conhecer agora o símbolo do judaísmo, que é a estrela de Davi, hexagrama, e é representada por uma estrela de 6 pontas com 2 triângulos sobrepostos. Ela está relacionada com a união dos elementos, a saber, o feminino, o masculino, a terra e o céu. É utilizada em outras religiões, como o hinduísmo. Cada ângulo representa um deus da trindade hindu. Brahma, que é o deus criador, Vishnu, que é o deus preservador, Shiva, que é o deus destruidor. Vamos conhecer agora a menorá. Menorá é, em hebraico, um candelabro de 7 pontas que foi construído por Moisés e tornou o símbolo religioso do judaísmo. É um dos símbolos mais antigos da fé judaica. O objeto divino de iluminação. A menorá é citada muitas vezes na Torá, livro sagrado com leis e mandamentos do judaísmo. Vamos conhecer agora o símbolo do espiritismo, o ramo de videira. Com somente um símbolo que representa o espiritismo, especificamente o fundador Allan Kardec, trouxe o ramo da videira para a religião, tornando o símbolo do Criador. Cada parte da planta remete a algo. O ramo representa o corpo, a seiva representa o espírito, o bago da uva representa a alma. Agora vamos conhecer o símbolo da Umbanda, a bandeira umbandista. Um dos símbolos mais conhecidos da religião afro-brasileira da Umbanda é a sua bandeira, que simboliza a união, tendo sido criada por Saul de Medeiros, pai Saul de Ogum. Ele representa pelo sol no centro, qual simboliza a iluminação e o conhecimento e a vitalidade. Já a figura branca dentro do sol, segundo a palavra do pai Saul, no primeiro instante parece ser um enorme pombo, mas olhando mais com atenção, a forma se modifica, deixando transparecer um aspecto humano angelical, com asas enormes, voando e determinado a realizar uma missão. E os rituais, pessoal? São as rezas, canções, os mantras, as abstinências de algum tipo de jejum, de comida. Os rituais são aquilo que caracteriza a religião. A religião, ela modifica a arte, a música, a literatura, são delimitadas pela tradição religiosa na comunidade, mais intimamente conectadas a ela, e muitas vezes a gente nem percebe. Por mais que você diga, eu sou ateu, não tenho nenhuma religião, mas às vezes você se pega dizendo graças a Deus, graças a Deus. Olha só, você está utilizando uma frase que se remete a uma religião. Espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns símbolos religiosos. Espero que eu tenha conseguido trazer algum conhecimento para vocês. E muito obrigado por ter ficado até aqui comigo.